Então vamos lá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos dando início a mais de nossos encontros e hoje nós vamos criar aqui uma arte futurística, um criativo futurístico utilizando luzes, sobreposição e eu acredito que pode trazer bastante aprendizado em relação ao Photoshop especificamente. Nós vamos abrir aqui um background por padrão, um background para nós darmos início ao nosso trabalho. Com esse background nós vamos trazer um elemento, uma pessoa para dentro. Já tem algumas luzes aqui, mas nós vamos fazer uma alteração, vamos mudar isso daqui. Abaixo dessa pessoa nós vamos colocar um elemento de grade para dar esse background. Todos esses elementos você vai encontrar nos bancos de imagens. Abaixo você vai encontrar aqui os links de alguns bancos de imagens que a gente utiliza. E nós vamos fazer ainda mais uma coisa, vamos adicionar mais um elemento no estilo futurístico aqui aproximadamente aqui nessa lateral, só para nós trabalharmos posteriormente. Vou colocar aqui em cima, vou ocultar este em um primeiro momento. E agora, o que nós precisamos pensar? O que nós precisamos ter em mente? Qual é o pensar do design em si nesse momento? Primeiro, essa grade aqui, nós podemos fazer testes de sobreposição para ver se tem um outro modo de mesclagem aqui que fica mais interessante. Por exemplo, sobreposição de cores. É interessante, vamos ver o normal. O normal ele fica mais branco. Vamos colocar sobreposição de cores. E fazer testes. De fato, aqui é testes em cima de testes. Você avaliar, ver o que fica mais impactante. Luz brilhante em relação ao normal, vamos ver. Luz brilhante fica melhor. Em relação à sobreposição de cor, fica melhor luz brilhante. Então, nós podemos deixar aqui já em luz brilhante. Agora, nós vamos criar uma nova camada e vamos colocar uma sombra nesse elemento. Nós podemos simplesmente dar dois cliques aqui no elemento da pessoa, vir em sombra projetada e criar uma sombra projetada. No entanto, não vai ficar tão interessante como nós queremos deixar. Trabalhando com a sombra projetada, nós vamos trabalhar aqui, ó, ele vai ficar marcado demais essa sombra. Ele vai ficar pesado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nessa camada abaixo da pessoa, com o pincel, nós vamos aumentar esse pincel dessa maneira, com a cor preta, vamos dar um clique para dar essa profundidade aqui no elemento da pessoa. Agora nós vamos trabalhar com uma luz vindo aqui de trás, uma luz de recorte também. Então nós vamos pressionar Ctrl Shift Alt N e vamos selecionar uma cor com base no que nós temos na imagem. Então, o que nós vamos fazer? Como nós temos esse azul clarinho aqui no fundo, nós vamos pegar ele como referência. Desta maneira aqui. Vou pegar o mais brilhante possível, esse daqui. E agora nós damos um clique aqui com o azul brilhante, mais ou menos desta forma. Por que nós estamos fazendo isso? Porque agora nós começamos a trazer de trás para o fundo como se tivesse um refletor gerando essa luz de contraste atrás. Vamos pressionar Ctrl Shift Alt N e vamos pegar a cor branca ainda, diminuindo esse nosso pincel. Vamos dar mais um clique aqui atrás dessa forma. Podemos diminuir um pouco mais ainda o pincel, assim, para que ele fique dessa maneira, não achatado, branco achatado, mas ele fique no formato de degradê. Com essas duas camadas de luz selecionadas, nós podemos testar os modos de mesclagem também, como por exemplo, divisão. Nós temos divisão e temos o normal, qual que fica melhor? Mesma coisa praticamente. Nós temos as luz direta e o normal. Mesma coisa, luz brilhante. O restante quase tudo mesma coisa. Vamos ver. Vamos deixar então a luz brilhante desta maneira aqui. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer os contornos. Veja que nós temos aqui no lado esquerdo aqui dessa imagem, nós temos uma luz vindo aqui com um tom mais avermelhado. Nós podemos utilizar isso mesmo aqui ou simplesmente nós podemos pegar e colocar uma camada de matiz e saturação e tirar totalmente a saturação somente da pessoa. Dessa maneira, adicionamos outra camada de degradê e nessa camada de degradê nós pegamos o nosso azul aqui, colocamos como cor principal.
o azul, o verde, enfim. Agora nós colocamos o ângulo em 0 e damos um OK. Agora nós podemos mudar o modo de mesclagem. Se nós colocarmos a cor, por exemplo, nós vamos ter um preenchimento dessa cor nessa lateral. E nós podemos duplicar, inclusive, esse degradê e colocar uma outra cor na outra lateral. E qual cor que nós colocamos nessa outra lateral? Nós vamos escolher essa cor mais puxando para o rosa, dessa maneira. Agora nós colocamos aqui 180 para ficar neste lado. E aqui nós já estamos com as duas cores. Olha, qual a diferença do preto para o branco? Nós poderíamos deixar desta forma, inclusive. Fazendo o quê? Mudando o ângulo aqui. O azul nós colocamos com 180 e o rosa nós colocamos com 0. Dessa maneira aqui, ó. E já está trazendo essa coloração para o nosso personagem. Além disso, vamos tirar essa matiz de saturação. Além disso, nós podemos colocar uma camada de cor sólida. Escolhemos o azul e criamos uma outra camada e colocamos com o rosa. Por que nós vamos fazer isso? Para criar os contornos, nós vamos preencher ambas as máscaras de camada com a cor preta para ocultar totalmente a cor. E agora com o pincel nós vamos fazer um trabalho de exposição, ou melhor, de revelação dessas cores. Então nós vamos diminuir o tamanho, vamos deixar achatado assim, dessa forma mais ou menos. Podemos inclusive alinhar os ângulos aqui, ó, para dar apenas cliques, para criar pontos de luz dessa maneira, tá vendo? Então o que nós podemos fazer? Aumentamos mais esse pincel, achatamos um pouco mais, mantemos no mesmo ângulo do elemento e criamos esses pontos de luz. Veja, aqui ele ficou com esse ponto de luz no tom de verde, azul verdeado. Outra coisa que nós podemos fazer é diminuir a opacidade aqui, botando 50% ou até mesmo 30% da opacidade. Diminuímos o tamanho, aumentamos aqui um pouco, deixamos na horizontal, vinculamos a camada de cor na camada do personagem e preenchemos essa forma aqui, criando essa luz um pouco mais brilhante dessa maneira. Aqui em cima também nós podemos diminuir um pouco a opacidade, botar num 20% desse pincel e fazer isso aqui em cima também. Por quê? Porque aqui está mais distante do ponto de luz. Então nós podemos criar aqui algo um pouco mais discreto aqui em cima, dessa maneira. E agora no outro lado, como nós vamos fazer? Da mesma forma, selecionamos a máscara da cor rosada, vinculamos a pessoa e vamos fazer da mesma forma, revelando a cor desta maneira. Vamos aumentar um pouco aqui para botar nessa lateral, assim. Podemos ocultar um pouco nessa parte interna. Vamos fazer a mesma coisa com o pincel aqui nessa lateral, achatando mais ele assim e colocando em 100%. Aumento um pouco mais e aqui está. Além disso, eu posso criar uma nova camada aqui de cor sólida, preencher com a cor branca e a máscara eu coloco o preenchimento em preto, vinculo também junto com a outra, com o Alt pressionado, passo o cursor até dar essa setinha e vinculo. E agora eu diminuo o tamanho desse pincel e dou um clique na cor branca. Posso até diminuir aqui para 50% a opacidade. Dou apenas um clique com a cor branca, ele fica esse detalhe aqui. Ó. Veja que ele dá esse detalhe de iluminação aqui. No outro lado eu posso fazer exatamente o mesmo. Posso vir aqui, ajustar o ângulo do pincel e dar um clique dessa maneira. Agora aqui nessa lateral, eu vou criar um retângulo dessa forma, vou arredondar os cantos, colocar uma difusão de 6 pixels aproximadamente, 10 pixels pode ser. Coloco para o topo aqui e eu coloco uma borda, dou 2 cliques nesse retângulo, venho aqui em traçado e o traçado eu coloco de 1 pixel com o degradê de preto para o branco. Eu posso pegar e voltar aqui na máscara, vou tirar essa difusão, vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Nas opções aqui de mesclagem, eu reduzo o preenchimento aqui, a opacidade do preenchimento, mais ou menos dessa forma. No traçado, eu aumento o tamanho do traçado para uns 5 ou 6 pixels. E vou ajustar a cor preta aqui, vou colocar na cor desse verde e vou reduzir também aqui a opacidade para uns 30%. Dessa maneira aqui. Ó. O branco também eu vou colocar em 80% a opacidade, diminuir um pouco, deixar 3 pixels de stroke aqui. Agora eu revelo aquela imagem que nós tínhamos adicionado inicialmente, diminuo para encaixar aqui dentro e nós podemos deixar desta forma ou simplesmente alterar o modo de mesclagem para luminosidade ou encontrar um outro modo de mesclagem que fique interessante também. Por exemplo, cor mais clara. Poderíamos colocar cor mais clara dessa maneira aqui. Damos 2 cliques e vamos ver aqui se encontramos um brilho externo, talvez. Poderíamos colocar o brilho externo dessa maneira ou até mesmo com a própria cor branca, diminuindo a opacidade. O brilho interno, vamos testar o brilho interno aqui.
E agora nós vamos para o FreePic ou para algum outro banco de imagem e pesquisamos aqui por luz. Em luz nós vamos encontrar, por exemplo, esse tipo de luz aqui. Vamos ver se nós encontramos alguma coisa a mais. Aqui nós temos outro. Se eu pegar, por exemplo, esse, copiar e adicionar no Photoshop em cima, vamos ver como que fica. Adicionamos desta forma, mudamos o modo de mesclagem para exclusão, por exemplo. Já dá um efeito interessante. Sobreposição linear também fica interessante. A divisão também. Então são vários modos de mesclagem que nós podemos utilizar aqui para trazer esse efeito para o nosso criativo. Selecionando todas as camadas, vamos criar um grupo. Nós vamos pressionar Ctrl Shift Alt E, converter em objeto inteligente, filtro de câmera raw, e aqui nós vamos aumentar um pouco a exposição, aumentar o contraste, o realce, a sombra nós vamos diminuir um pouco dessa maneira, os brancos nós podemos deixar um pouco mais branco, o preto um pouco mais preto, em detalhes nós vamos aumentar a nitidez, vamos aumentar um pouco a redução de ruído, e a redução de ruído de cores também nós vamos aumentar desta maneira. Então veja a diferença de uma imagem para outra. Clicamos em OK e aqui já está aplicado esse filtro. E esse foi o resultado de hoje, espero que você tenha gostado. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus e nos vemos já já.